Sua Bíblia, abra ela lá em Gênesis, no capítulo 2, lá no versículo 15, que eu quero voltar um pouquinho da mensagem que nós vimos aqui domingo, que foi uma mensagem tremenda, foi a nossa Santa Ceia, e foi uma palavra muito abençoada, onde nós aprendemos aqui a respeito da pureza, né? Que é algo tão importante para nós hoje, para termos mais de Deus. Gênesis capítulo 2, lá no versículo 15, vou voltar um pouquinho da mensagem e a partir daí eu continuo na palavra de hoje. Gênesis 2,15. Abra sua Bíblia lá, em nome de Jesus. Está aparecendo ali na tela também, você pode acompanhar por ali. Quem esteve aqui na nossa Santa Ceia, então você ouviu a mensagem, né, de domingo agora. Eu vou voltar um pouquinho para lembrar você, porque ela diz assim, ó, Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Então isso aqui nós vimos no domingo, que Deus havia permitido que o homem comesse de toda a árvore que tinha no jardim livremente, mas aquela árvore especificamente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou: não coma, porque quando você comer você vai morrer. Por quê, pastor? Porque ele não morreria fisicamente, nós sabemos disso, né? Que ele ia morrer espiritualmente. Deus criou o homem puro, só tinha Deus no homem. O homem tinha só a essência de Deus e mais nada, não tinha nenhuma contaminação. Eu estava falando nos outros cultos o seguinte: o que é algo puro? Por exemplo, um azeite puro, só tem o quê? Azeite e mais nada. Um suco de uva puro, o que ele tem lá? Só uva e mais nada. Então assim era um homem antes do pecado, ele só tinha Deus, a essência de Deus era pura em nós, mas aí depois entrou o pecado e a gente foi se enchendo de tanta coisa, que a gente hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos mais ou menos assim, ó, igual eu falei nos outros cultos. Esses dias eu vi uma reportagem, pegaram lá, por exemplo, 1 litro de gasolina e fizeram um teste. Quer dizer, se é gasolina, era para ter só gasolina lá, mas aí foram tirando tudo que era contaminação. Em 1 litro de gasolina, sabe quanto ficou de gasolina mesmo pura? 300 ml. O resto era tudo que? Contaminação. Então, na verdade, às vezes a gente está assim, foi contaminando com tanta coisa, que de Deus mesmo talvez tem muito pouco, ou não tem tanto quanto tinha no começo. Foi se contaminando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e não tem mais Deus de uma maneira concentrada em nós. Talvez está muito rala a presença de Deus, de tanta contaminação que foi entrando no nosso coração e na nossa mente. E eu disse que nós temos que lutar para voltar àquela pureza, para voltar a ter Deus mais, a essência de Deus mais concentrada dentro de nós. Jesus falou que um exemplo de quem nós devemos ser, ou de como nós devemos ser, é a criança. Jesus pegou uma criança, lembra? Aquele exemplo que eu falei, que é um dos exemplos mais bonitos que tem na Bíblia. Jesus coloca uma criança e fala para os discípulos: olha, qualquer que não se converter e não se fizer como uma dessas crianças, de modo nenhum entrará onde? No reino dos céus. Por quê? Porque a criança, nos seus primeiros anos de vida, ela é como o homem era quando Deus o criou. Ela é o quê? Pura. Ela não conhece o mal, a malícia. Ela só conhece o quê? O bem. Quando você pega uma criancinha nos seus primeiros anos de vida, ela tem tanta pureza, como eu disse aqui, você pode brigar com ela, dar umas palmadas nela, pôr ela de castigo, e aí eu pergunto a você, quantos dias ela vai ficar com raiva de você? Nenhum dia. Dá meia hora, pega um brinquedinho e fala: vamos brincar? O que ela vai fazer? Ela vai brincar como se nada tivesse acontecido. Aí eu brinquei assim, igualzinho você, né? Quando falam de você, meia hora depois você já não está
Você já esqueceu de tudo, como se nada tivesse acontecido. Quem dera, né? Quantos de nós aí ficamos aí, talvez 2025 inteiro, sem falar com uma pessoa por causa de uma palavra que não gostamos. Ficamos um ano todo, talvez sem conversar com alguém por causa de algo que aconteceu. Então nós precisamos voltar a essa pureza. Foi essa palavra, e é nesse propósito que eu tenho consagrado essa água aqui. Até daqui a pouquinho eu vou fazer de novo a oração. Eu tenho feito todo dia aqui, e hoje vai ser 3 orações. Já teve de manhã, à tarde, agora à noite eu quero orar com você, consagrando essa água para te entregar domingo. Bom, essa foi a mensagem de domingo. Hoje eu quero trazer para você, a partir daqui, um entendimento que Deus trouxe ao meu coração, para abrir os seus olhos em relação à sua responsabilidade para com a tua família. Qual que é a palavra, pastor? Deixa eu explicar para você. Quando Deus dá essa ordem para Adão, Eva ainda não havia nascido, ou melhor, sido criada, né? Deus fala exclusivamente com Adão. Se você reparar, você vai ver que Deus está dando uma ordem apenas para o homem. Ele diz assim: olha, você não pode comer, você pode comer de toda a árvore do jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. Somente depois que Deus passa a ordem para Adão, é que então vem a criação da mulher. Se você reparar, você vai pegar a sequência ali, você vai ver que depois que Deus cria Eva, e você não vê em momento nenhum Deus dando a mesma ordem para Eva. Não, Deus não fala com Eva a respeito desse assunto. Deus havia falado apenas com quem? Com Adão. Deus então cria Eva, faz Adão cair num sono profundo, da costela de Adão cria Eva, leva Eva até Adão. E aí depois nós vemos que no momento em que Eva é tentada pela serpente, ela sabia exatamente aquilo que Deus tinha falado com quem? Com quem? Com Adão. Veja, vamos lá que eu quero mostrar para você isso aqui, para você entender onde eu quero chegar. Vamos para o capítulo 3, para o versículo 1 de Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, a serpente, o diabo, estava fazendo uma pergunta, aquela velha história, estava jogando verde para colher o quê? Maduro. Quando você faz uma pergunta para tirar uma informação, o diabo queria saber, na verdade, o que é que Deus tinha falado. Então ele diz: foi assim que Deus falou, ô Eva, você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva responde, olha a resposta de Eva. 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não, o quê? Para que não morrais. Então olha para o pastor, Eva sabia ou não sabia da informação certa? Daquele mandamento. Mas pastor, como é que Eva sabia? Nós podemos supor que quando Eva é criada e levada a Adão, Adão então passa aquele mandamento para Eva. Adão ensina a Eva como ele recebeu de quem? De Deus. Foi assim, Deus não fala com a mulher, Deus fala com Adão, e depois de receber de Deus aquela palavra, aquele mandamento, a missão de Adão era ensinar quem? A mulher. E assim ele fez, ela sabia da coisa certa. Então olha para o pastor, aqui eu começo a mensagem de hoje, é o que Deus espera de nós. Sempre aquele que vem primeiro ao Criador, recebe a palavra, o entendimento, ele tem a missão de repassar isso para quem? Para a família. Eva era família agora de Adão. Nós precisamos ensinar os nossos, nós precisamos retransmitir a palavra de Deus aos nossos. Deus colocou essa confiança em nós. Amém, Jesus? Deus não fala com Eva, Deus confia em Adão, que ele ensinaria a Eva. Só que sabe qual é o maior problema hoje? O maior problema está aqui desde o começo do mundo. O Adão ensinou a Eva. O Adão pregou para Eva: Eva, assim disse o Senhor, pode comer de toda a árvore do jardim, mas daquela ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come.
E você sabe a história. Eva, apesar de receber a palavra de Adão, o ensinamento de Adão, ela é enganada pela serpente e come. Quer ver? Vamos continuar lendo aqui, você já conhece? Então vamos ler rapidinho. Versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não é bem assim não. 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o quê? E o mal. Versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e fez o quê? Comeu. Errou, né? Pecou, porque não era para comer. Agora presta atenção nesse finalzinho, ó. E deu também o seu marido. E ele fez o quê? Ele falou para ela: não, eu te ensinei e agora eu vou te dar o exemplo, que como eu falei, assim tem que proceder. Eu falei para você que não podia comer, e eu vou continuar firme na minha posição. Eu não vou o quê? Comer. Não, infelizmente não foi isso que ele fez. O que ele fez? Comeu com ela. Fala comigo assim, ó: ações ensinam mais que palavras. Na verdade, ações é que ensinam. O Adão pregou muito bem para Eva, mas na hora de mostrar o exemplo, ele errou junto com ela. E quem sabe na nossa família nós estamos fazendo igual, hein? Será que na nossa casa nós não estamos fazendo semelhante? Nós fomos primeiro chamados, porque eu creio que você que está aqui, Deus abriu o seu entendimento primeiro, falou com você, te trouxe. Talvez você ainda tenha um filho que não teve um entendimento, você ainda tem uma filha que não foi criada em Jesus, recriada, né? Hoje não é mais criada, é recriada. Você tem um marido que ainda não foi recriado em Jesus, e a sua missão é passar para aquela pessoa a mensagem que você está recebendo de quem? De Deus aqui. Só que presta atenção, não adianta nada a gente falar que não pode, a gente ensinar, a gente pregar e depois a gente comer. Quem está compreendendo, diga amém. Não adianta. Nós não vamos conseguir resgatar a nossa família. Qual seria o papel de Adão aqui? Eva foi enganada pela serpente. Olha, presta atenção. Ainda que a gente ensine os nossos filhos, viu? Ainda que a gente mostre a nossa família, vai chegar um dia que a serpente vai querer convencer eles. Vai chegar um dia que o inimigo vai tentar passar a lábia dele e falar: não é bem do jeito que seu pai fala não. Não é bem do jeito que a sua mãe fala não. Não é bem do jeito que o seu marido diz não. Não, mas também não é assim do jeito que a sua mulher fica falando não. Não é bem por aí. E pode ser que a nossa família, pode ser que os nossos entes queridos sejam convencidos, errem, falhem, escorreguem, comam daquele fruto. Só que quando chegar no nosso momento, na nossa vez, nós não podemos nos dar o luxo de achar que porque eles comeram, nós também podemos o quê? Comer. É a hora de nós permanecermos firmes naquilo que nós temos ensinado. E tem mais, em cuidado. Por quê? Porque Deus confia em você, porque a palavra primeiro foi dirigida a você. Talvez o Adão possa ter pensado assim: eu falei para ela, eu expliquei para ela, já que ela comeu, por que eu tenho que ficar me guardando? Já que ela fez errado, por que eu que tenho que ficar fazendo certo? Já que ela fez, eu também vou fazer. É aí que está o erro. Na hora que teu familiar xinga, você fala: me xingou, também vou o quê? Também vou xingar. Por que eu? Só porque eu que vou na igreja, eu tenho que ficar segurando minha língua? Porque eu vou na igreja, eu tenho que fazer diferente? Pois é. É você que Deus confia. Quem está entendendo, diga amém. Para que seja diferente naquela casa. Deus chamou você para ser diferente. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Não para ser igual. Não para jogar, chutar o balde, né? Como diz lá fora, chutar o balde. Já que ela comeu, também vou comer.
Ah, já que ele está fazendo, também vou fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro uma vez que eu falei com uma mulher. Ela chegou toda cheia de raiva, desconfiando que tinha pegado uma traição do marido no celular. O marido trabalhava em outra cidade, não sei o quê. Ela chegou e falou bem assim para mim. Ela estava na igreja fazia um tempinho já. Pastor, quer saber uma coisa? Eu estou vindo aqui na igreja, eu estou buscando a Deus, e Ele não está nem aí com nada. Já que Ele está fazendo, eu também vou fazer. Eu falei, não. Mas peraí, o que adiantou todo esse tempo então? A senhora falando para ele, não pode, não pode, não pode. Imagina o Adão falando para Eva, Eva não pode, Eva não pode, Eva não pode. Aí o dia que a Eva comeu, o que ele fez? Comeu também. Falei, a senhora prega a vida inteira para ele, não pode, não pode, não pode. A hora que a senhora pega o escorregão dele, a senhora fala, eu vou fazer também. Vai se perder os dois, vai se perder todo mundo, sim ou não? Vai se perder. Adão deveria ter ficado firme para conseguir resgatar Eva, mas ele não se manteve na posição dele. Ao contrário, ele caiu junto com ela e os dois foram expulsos do jardim, sim ou não? Só que você vê quando Deus vai cobrar, não vou ler não, porque eu preciso continuar. Mas quando Deus vai cobrar, Deus não cobra Eva. Deus cobra quem? Deus cobra Adão. A Bíblia fala que Deus está passeando no jardim, Ele não vê o Adão, Ele fala Adão, Ele não fala Eva. Onde é que você está? Deus já sabia de tudo que tinha acontecido, sim ou não? Sabia. Quem foi que errou primeiro? Foi Eva. Mas eu te pergunto, com quem que Deus falou? Foi com Eva? Não, Deus falou com quem? Com Adão. Meu irmão, nós somos espiritualmente os irmãos mais velhos. Eu estava brincando de manhã, eu não sei quem é irmão mais velho aqui em casa. Na minha casa era eu. E eu ficava doido, porque tudo sobra por irmão. Quem é irmão mais velho? Deixa eu ver. Estou mentindo? É assim ou não é? Quando é 2, 3, eu lembro que no caso era eu e minhas duas irmãs. Aí aconteceu alguma coisa, minha mãe vinha em cima de quem? De mim. Mas você é o mais velho. Falar, mas elas também fizeram. Mas você não podia deixar. Mas você. Aí a gente ficava bravo, né? Mas por que eu? Hoje eu entendo. Por quê? Porque a confiança era maior em quem? Em mim. Confiança, a responsabilidade é maior. Não adianta a gente achar ruim. Pai, por que ele pode xingar e eu não posso? Mas porque Deus dirigiu a palavra a você, Deus abriu o seu entendimento. Você não pode querer fazer igual a tua família, senão você não vai conseguir resgatar ninguém. Quem está entendendo, diga amém. O que a nossa família está vendo em nós? O que a nossa família está vendo? Porque o Adão ensinou a Eva, mas na hora de fazer ele fez igual a ela. Quem está entendendo, diga amém. Olha o outro exemplo que eu vou te dar. Vamos aí em Gênesis ainda, mas lá no capítulo 18 agora. Quem está conseguindo entender já diga amém. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus falou com você. Amém? Gênesis 18, 17. Pastor, então não posso fazer igual todo mundo? Não. Amém? Nós temos uma responsabilidade. Deus confia em nós. Deus confiou a nós. Não só ensinar por palavras, mas também ensinar pelo quê? Pela atitude, pelo exemplo, né? Gênesis capítulo 18, versículo 17. Hoje eu estou pregando aqui para pessoas em quem Deus colocou uma responsabilidade, que é qual, pastor? A responsabilidade de ser chamado primeiro, de interceder pela família. Talvez você não imagine, mas você é coluna da sua casa. E o que acontece com esse tipo de pessoa? Primeira coisa, é isso aqui, Gênesis 18, 17.
eu não vou esconder nada de Abraão. Por quê? Porque eu conheço Abraão e eu sei que ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor e para que hajam com juízo e justiça. Com juízo e justiça. Justiça e juízo, né? Ou seja, o que Deus conhecia em Abraão? Que Deus podia contar com ele, para poder transmitir a palavra para quem? Para a sua família. Para poder dar exemplo para quem? Para a sua casa. Ou seja, o Abraão era intercessor da sua família, e Deus confiava em Abraão desse jeito, como confia em você, como confia em mim. E sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você é o intercessor da sua casa, coluna da sua família? Você vai sentir que parece que tudo sobra para você, parece que tudo vem sobre você. Hoje eu estava pregando, e enquanto eu pregava, eu vi pessoas dando risada, dizendo: pastor, é comigo. Parece que todo mundo liga para contar para você o que está acontecendo, e você diz: nossa, mas por que todo mundo tem que falar para mim? Não, talvez você já até falou assim: não, eu não quero saber de mais problema de ninguém, eu já tenho os meus. Eu não quero saber lá do meu sobrinho, do meu neto, do meu tio, da minha tia. Mas não vai ter jeito, você vai saber, porque Deus vai fazer chegar em você. Mas por que, pastor? Porque Deus te escolheu como intercessor da sua família. Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? Volta para o versículo 17, põe na linguagem de hoje. O que Deus falou? Olha lá, sumiu. E disse, contar isso para Abraão. Por que ele tinha que contar isso para Abraão? Quem é que estava lá em Sodoma e Gomorra? Conhecido? Ló. O que Ló era de Abraão? Sobrinho. Era família ou não era? Ou seja, Abraão tinha alguma coisa com isso ou não tinha? O que ele tinha? Ele tinha que interceder, ele tinha que orar. Era família dele ou não era? Então Deus fez com que antes que acontecesse, chegasse em quem? Abraão. Irmão, não tem jeito. Quando você é coluna da tua casa, quando Deus te levanta, te escolhe como intercessor, é um sobrinho, é um neto, quando Deus está vendo a destruição, Deus vai chegar até você. Não adianta você ficar bravo. Ah, mas porque tudo vem falar para mim. Mas porque tudo vem falar para mim, mas é porque você precisa fazer o quê? Interceder, orar. Fala para o irmão do seu lado, fala: Deus confia em você. Fica bravo não. Ah não, chega. Ah, porque o fulano de tal, aí liga não sei de onde, aí manda para mim, ficou sabendo? Ô fulano, ô tio, ô tia, ô vô, ô vô, ô irmão, ô pai, ô mãe. Tudo é eu, pastor. Pois é. Deus fazia tudo chegar em Abraão, porque não tinha outro com quem podia contar. A intercessão, Deus sabia que ia partir de Abraão. Ló era família. Deus falou assim: eu tenho que contar para Abraão, vai chegar em Abraão. E Deus fez chegar em Abraão. E olha que bonito agora, ó, versículo 19, nessa mesma tradução que a Bíblia em linguagem de hoje, fala assim, ó: eu escolhi Abraão. Então não era só o fato de Deus conhecer. Eu gostei dessa tradução que fala que quem escolheu Abraão para isso foi quem? Foi Deus. Veja lá, ó: eu escolhi Abraão para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Deus escolheu Abraão para quê? Para ensinar a família. Deus escolheu Abraão para fazer o quê? Dar exemplo para a família. E somos nós. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente fica bravo, mas porque tudo em cima de mim? Deus escolheu você para dar exemplo para a tua família. Deus escolheu você e eu para a gente interceder pela nossa casa. Deus escolheu a gente para ser coluna da nossa casa. Talvez você nem imagine, mas muita gente, meu irmão, tem você como referência, tem você como coluna. Aí às vezes você assumiu sobre você
essa responsabilidade, você sentiu, você recebeu de Deus esse conhecimento, esse entendimento, e não adianta você achar que você é igual a todo mundo, que você não é. Deus escolheu você, para que através de você, a tua família fosse ensinada. Amém, Jesus? Por isso que Deus fazia com que tudo chegasse a Abraão, nada era escondido de Abraão. Diga glória a Deus. Deus faz chegar em nós, porque Ele confia em nós para interceder. Por que Deus fez chegar em Abraão, pastor? Porque Deus confiava que Abraão ia fazer o quê? Interceder, e foi exatamente o que Abraão fez. Você continua lendo, não dá tempo da gente ler, mas você conhece a história, né? Ele se coloca diante de Deus, fala: Deus, mas se tiver 100 justos lá, o Senhor vai destruir. Deus fala: se tiver 100 eu não destruo, se tivesse eu não ia destruir. O Abraão fala: então Senhor, se tivesse 50, Abraão, se tivesse 50 eu não ia destruir. Deus, 30, se tivesse eu não destruiria. 20, 10, 5, e não tinha. Mas por causa da intercessão de Abraão, ele não conseguiu salvar a cidade. Mas Deus manda anjos lá em Sodoma e Gomorra e salva quem? E salva Ló e toda a família dele. Eu já preguei isso aqui para você há um tempo atrás, que Ló estava até enrolando para sair, demorando. A Bíblia diz que o anjo pega Ló à força e tira ele de lá por causa da intercessão de quem? De Abraão. Irmão, você não sabe o peso que tem a nossa intercessão, a nossa oração. Deus escolheu você, por isso que Deus faz tudo chegar a você. Às vezes teu filho quer esconder as coisas, mas não tem jeito, você fica sabendo. Às vezes teu marido quer esconder as coisas, mas não tem jeito, você fica sabendo. Às vezes a família quer esconder de você, mas não fala para ela não, você sabe, senão ela vai dar bronca em todo mundo. É assim, né? Não deixa ele ficar sabendo, porque se ele ficar sabendo, você já viu, vai vir um sermão. Não tem jeito, Deus mostra para você, diga glória a Deus. Porque Deus confia em você para quê? Para interceder, para orar, para ensinar. Não, gente, está errado. Amém, Jesus? Então assuma a tua posição, não só com palavras, mas com exemplo. Por quê, pastor? Eu vou terminar aqui, 1 Coríntios 9, 27, nesse versículo que eu carrego comigo. Para mim isso aqui é uma regra, que eu não deixo jamais de ser esquecida. 1 Coríntios 9, 27. Isso não é só para pastor, é para todo intercessor, é para todo aquele que Deus escolheu para ser coluna na sua casa, para ser intercessor da sua família, para ensinar os seus. O que diz aí 1 Coríntios 9, 27? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Isso aqui para mim é muito forte, irmão. Olha o que Paulo disse, ele fala assim: olha, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu luto comigo mesmo, para que eu não venha pregar aos outros e eu mesmo ficar o quê? Reprovado. O que Adão fez? Ensinou Eva, mas na hora da tentação ele mesmo foi reprovado. Ele mesmo comeu. Irmão, não podemos deixar isso acontecer com a gente. Não podemos orar, interceder pela nossa família, ensinar, não, olha, é assim, esse é o caminho, mas na hora nós mesmos ficarmos o quê? Reprovados. Essa é a minha luta como pastor. Eu falo que eu já vi tantos irmãos de ministério, já vi tantos colegas de batalha, que um dia foram tão usados por Deus, ensinando tanta gente, e hoje estão reprovados. E você é a mesma coisa, meu irmão, não é só pastor não. Deus te chamou para dar exemplo à tua casa, para ensinar a tua família, mas principalmente, não só ensinar, mas também dar exemplo. Não só ensinar muitos e depois ficar o quê? Reprovado, não. É ensinar muitos, mas também ser o quê? Aprovado no dia da tentação, no dia da batalha. Para que, mais importante do que o que você está ensinando, é o exemplo que você está dando. Na outra versão, acho que a Bíblia NVT, coloca para mim a Bíblia NVT, fala assim, eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Não podemos correr esse risco.
O Adão ensinou Eva o que ele recebeu de Deus, mas depois que Eva caiu, comeu, ele caiu junto. Não, mantenha a tua posição. Ah não, pastor, tenho lutado tanto, tenho falado, tenho ensinado, quer saber de uma coisa? Não pode com eles, junte-se a eles. Está amarrado em nome de Jesus, isso nunca teve na Bíblia. Não existe esse negócio que não pode com eles, junte-se a eles. Ah pastor, lutei tanto para tirar meu marido do bar, já que ele não sai, vou lá beber com ele. Está amarrado em nome de Jesus. Não, Deus chamou você, meu irmão, para tirar a pessoa daquela situação. Deus conta com você para isso, diga glória a Deus. Deus conta com você para isso. Não seja aquele que vai pregar muitos e depois ser desqualificado. Deus conta com você para interceder pela tua casa. Deus falou, eu escolhi Abraão para isso, e eu creio que Deus escolheu você também. Deus escolheu a mim também, para que ele venha ordenar a sua casa depois dele, para que você venha ensinar os seus, e não seja reprovado, mas seja aprovado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não deixe isso acontecer com você. Eu estava falando nos outros cultos, quantas vezes eu vi isso aqui, por exemplo, nós estamos fazendo um ato de fé, você está aqui reservando um lugar para aquela pessoa da tua família, e nesse tempinho de ministério, nesse tempinho com Jesus, quantas vezes eu já vi a mulher orar tanto para o marido vir para a igreja, se converter, e quando ele veio, ela se desviou. Eu falo porque eu já vi isso acontecer. Oh meu Deus, eu fiquei pensando, mas lutou tanto, agora que o homem veio, ela vai embora, desiste, ela desanima, ela enfraquece. A mãe lutou tanto para o filho vir. Eu lembro de um rapaz que o pai dele estava todo culto na igreja, vinha, fazia campanha. O dia que o rapaz veio para a igreja, mas pegou tão firme com Jesus que não saía da igreja. O que ele fez? Desviou, não veio mais, ainda ficava brigando com o menino, porque o menino estava indo muito na igreja. Eu falei, meu Deus, não deixe isso acontecer com você. Deus chamou você, Deus escolheu você para ser coluna na sua casa, irmão. Você não pode se dar o luxo de cair. Tem muita gente que tem você como referência, tem muita gente que tem você como coluna, e eu creio que Deus escolheu a mim e a você para isso. Amém? Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela. Vamos ficar de pé.